Olá! Um estudo publicado pela Sociedade Internacional de Medicina Sexual concluiu que 35% dos casais têm, em média, entre 1 e 3 relações por mês. Em casos extremos, cerca de 5% das pessoas com parceiro não ultrapassavam 1 ou 2 encontros sexuais por ano. Mas afinal, a falta de sexo pode comprometer o relacionamento? E que fatores contribuem para esse cenário? Para responder a esses questionamentos é que eu recebo aqui no Papo com Ela a psicóloga e sexóloga Irani Marangão. Irani, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse debater um pouco mais aqui no Papo com Ela sobre esse comportamento sexual dos casais. A gente tem uma pesquisa mostrando que a cada 10 casais, pelo menos 4 afirmam que têm relação sexual pelo menos 3 vezes no mês. A gente fica imaginando que esse número pode ser anormal, porque a gente tem uma sociedade que tem um apelo sexual muito forte. Antes do casamento, essa frequência é maior. É normal que quando a gente está num relacionamento mais estável, assim, digamos, essa frequência sexual, ela realmente reduza? Então, eu tenho percebido que há uma redução realmente, porque tem algumas pessoas que eu já atendi que relatam que tem... às vezes passa até mais de um mês, né? Então, assim, se 10, só 4, no caso, né? Que mantém relações sexuais 4 vezes por mês, né? Não, 3 vezes por mês. 3 vezes por mês, isso. E me diz uma coisa, Irani, o que contribui para esse contexto? Porque a gente sabe que antes do casamento a rotina é uma, com o casamento essa rotina muda e muda mais ainda se a gente tem filhos. Isso é um fator que impacta nessa questão? Ô, Michele, eles relatam que o filho ou o cansaço, por exemplo, a mulher trabalha, mas antes ela também trabalha. Ela trabalhava antes. E por que que depois do casamento há esse cansaço? Aí, geralmente, alegam que o homem não é parceiro, que o homem não ajuda, que o homem fica sentado no sofá, assistindo TV e não colabora. E alguns homens relatam que eles colaboram com a esposa, mas mesmo assim tem essa fragilidade diante do desejo sexual. Parece que não tem estímulo. Entendi. E quando a gente pensa nessa frequência, isso de alguma maneira prejudica essa relação, prejudica a forma como essas pessoas encaram um ao outro, encaram os desafios que se apresentam nesse contexto do casamento? Você vê um prejuízo por conta disso? O prejuízo emocional diante, aí começa as brigas, começa a dizer o seguinte, um já começa a apontar se está traindo, se não está traindo, com quem, o quê. Por exemplo, se uma pessoa, ou o homem ou a mulher, tem um desejo a mais, ele já fica assim, sentindo assim, poxa, o que está acontecendo comigo? O que eu posso? Eu fiz alguma coisa com ela? Vamos imaginar que é o homem que tem um desejo maior. E quando é a mulher? Também acontece da mulher ser mais desejosa, né? Ela quer sexo mais e o homem não, porque o homem também se sente cansado. Tem esse relato também. Então tem essa diminuição diante do casal. É possível recuperar essa questão para que esse casamento não tenha um desfecho que seja a separação, por exemplo? Nós precisamos saber o seguinte, esse casal, qual é o objetivo dele? É uma união estável, é a construção de uma família, porque senão é fácil você fazer uma separação por causa de um sexo. Eu, pelo menos, oriento isso. Vale a pena a separação? O que nós podemos fazer? Tem médicos que você pode ajudar, tem profissionais que você pode ajudar a trabalhar a questão da sexualidade e descobrir o porquê da perda do desejo, né? Porque isso vem da perda do desejo. E não do cansaço. Eu acredito, né? Particularmente. Quando a gente pensa nessa perda do desejo, Irani, você diz assim, as pessoas chegam para mim e dizem, estou cansada, o meu marido não me ajuda, o marido também relata essa questão do cansaço, mas a gente sabe que a nossa sociedade vem num adoecimento, principalmente da saúde emocional, né? Uma questão que
de saúde mental sobrecarregada. A gente verificou isso de uma maneira muito forte, principalmente depois da pandemia de Covid-19. E é uma pressão que eu preciso ser o melhor, eu preciso ser competitivo, eu preciso me sobressair em todas as coisas. Isso também afeta nesse desejo, nessa vontade de se relacionar com a pessoa que está com você? Então, eu tenho percebido que realmente houve esse aumento. Todo mundo está esperando muito do outro, mas e de si. E a parceria? Isso eu tenho percebido diante, assim, de um outro trabalho, não só do meu trabalho como clínica, como psicóloga, como sexóloga. Não, eu percebi de modo geral. Qualquer profissional está reclamando, olha, eu estou cansado, nós temos aí no meio, né, não sei se vale falar, porque a questão também que está buscando muito é da área da saúde mental, mas da área que nós já temos várias mortes, né, no caso seria de casais, assim, de policiais. Está acontecendo muita separação, muita morte, e diante disso, e a busca também a questão dentro da sexualidade. Ou ele vai para o distúrbio sexual, vai para uma pornografia, vai para um monte de coisa. E aí vai afetando todo o relacionamento conjugal. Antes do casamento era mil maravilhas, não tinha problema nenhum. Casou, parece que desandou. Então esse assunto também tem chegado até mim, assim, tem essa percepção. Até que ponto a pornografia interfere nessa relação? Há uma... E como ela interfere? No caso, eu consumo pornografia, eu começo a fazer um comparativo que não tem como comparar, por exemplo? Então, eles relatam para mim, vou falar do homem, tá? Sim. Uhum. Assim, até hoje, eu só conheci uma mulher que falou que ela buscou a pornografia, né, no caso, houve essa interferência no relacionamento conjugal dela, porque ela buscou, porque de tanto homem ficar insistindo se ela via pornografia. Aí ela foi. O que aconteceu? Ele achou ruim. Ele foi, fiscalizou, viu. Mas por que você está olhando pornografia se tem eu? Mas você que me cobrou, né? Não, ela não falou nada. Ela não disse, mas foi ela que cobrou. Eu olhei pornografia, assim, então só isso, esse caso que afetou. Mas quem olhava era ele. Depois ele confessou. Ele confessou, não, eu induzi ela, sou eu que gosto de pornografia. Então a pornografia tem atrapalhado muito o casamento, muito. E também gera uma disfunção sexual ali. Por conta da expectativa que se tem? Porque... E gera uma frustração? Seria isso, não? Ou ele vai aprender a ejacular rápido, ou ele vai aprender outras maneiras e vai cobrar dessa esposa. Olha, eu desejo que você faça isso, uma fantasia. Porque a gente fala o seguinte, fantasia sexual, ela é combinada, ela é conversada. Uma coisa, Michele, assim, que tenha ocorrido muito, né, cada profissional pensa de um jeito, cada casal pensa de um jeito, então a gente tem que respeitar aquele casal. É ver a pornografia e querer também que a esposa faz a mesma coisa. Por exemplo, a troca de casais. Né? Troca de casais, para mim, é um pouco perigoso. Até hoje eu não vi um casal que deu certo. Porque já vieram buscar ajuda, então não dá certo. E alguns profissionais também já estão falando, alguns sexólogos, também estão falando assim que não dá certo. Dá certo enquanto você é solteiro. Você vai lá, você contrata uma pessoa, você faz. Mas quando é sua parceira, porque existe o ciúme. Peraí, mas ela não fez isso comigo nunca? Ué, não era uma fantasia do casal? Não foi combinado isso? Então a gente fala, o que é combinado não sai caro. Então já aconteceu os relatos assim, mas ela não fez. Olha, quando eu fui fazer, eu dei um beijo na parceira, na pessoa que veio, a convidada. Ela não gostou. Já foi o motivo, então eu não quero mais isso, já acabou, já virou fantasia. Só que eu não oriento a pessoa a falar assim, olha, você não vai fazer isso. Se é um desejo seu, faça, mas se corre o risco. Quando você disse pra gente assim, Irani, eu não recomendo o fim de um casamento por conta da dificuldade no sexo. O que você quis dizer com isso? Que o sexo ele não deve ter
o peso que a gente dá para ele em muitas situações, a gente consegue compensar com outras coisas, ou porque é possível resgatar essa saúde sexual na relação? O casamento, para mim o casamento ele é importante. Uma vez que você casou, porque você tinha um compromisso. Que às vezes vem a casais assim, 9 meses, quantos anos de namoro vocês tiveram? Tivemos 7, mas vocês conversaram sobre isso? Não. Então, qual era o objetivo do casamento? Então, não, a gente combinou, só que não foi o que aconteceu, que nós programamos, aconteceu algo errado. Então, vamos buscar essa ajuda, vamos trabalhar para isso, porque não perca, né, o desejo do casamento, porque quando a pessoa casa, eu penso porque ela gosta, ela escolheu ela para ser esposa ou esposo, né? Quando a gente... É possível, por exemplo, a gente está dizendo daquela pesquisa que de 10 casais, 4 só que tem essa frequência de pelo menos 3 relações sexuais no mês, enquanto os demais vivem uma situação diferente que a gente não sabe bem qual é, mas assim, é possível a gente fazer substituições? Por exemplo, o sexo, ele pode ser substituído por outras situações dentro desse relacionamento, ou você considera o sexo imprescindível e por que ele seria imprescindível, se essa é a sua consideração? Que tipo de substituições você diria, no caso, para mim? Projetos que reforcem a parceria do casal. Isso acontece muito. Por exemplo, vamos imaginar que eles têm uma dificuldade no casal, lá dentro do relacionamento, e eles têm uma empresa. Aí ele tem um foco. Canaliza na empresa. Canaliza na empresa, no trabalho, na família, nos filhos. Muitos não separam por causa dos filhos. E assim vai indo. É possível. Agora, qual que é o prejuízo, Irani, quando eu não tenho essa relação sexual? Isso, de alguma maneira, faz com que a intimidade do casal reduza? Com certeza reduz, só que o que é orientado? É necessário para você a relação sexual com penetração, por exemplo? Pode? Não. Então não precisa, mas o carinho, o afeto existe, porque às vezes é isso. Às vezes nem o homem, tem homens que não gostam, não precisa para ele não precisa de relação sexual, mas ele quer o carinho, ele quer abraço, ele quer beijo. E só que dentro de um relacionamento, geralmente a gente não vê isso. Há um afastamento, porque eu pergunto, tem abraço? Vocês dormem coladinho? Não, é um na beira da cama, outro na outra. Então, fica meio assim, meio frio, a relação fica fria. Então, é possível viver sem sexo? Bem. Eu conheço alguém que já vive sem sexo. E me diz uma coisa, quando a gente pensa nesse casal desequilibrado que você falava pra gente, que um tem mais desejo que o outro e a gente tá num descompasso e de alguma maneira isso vira uma cobrança. Homens ou mulheres estão mais nessa posição? Você acha que homens têm mais desejo que mulheres, mulheres têm mais desejo que os homens? Hoje as mulheres estão bem, assim, buscando essa vida sexual mais aflorada, assim, elas buscam também. E isso está a cobrança nos homens. Os homens estão buscando ajuda por causa disso. Eu quero sexo, eu quero um sexo gostoso, eu quero isso. Mas o que é sexo gostoso para você? Pode ser não ser para o outro. Mas o que eu tenho percebido também, os homens ainda continuam na mesmice. Lá naquele sexo básico, que é o que as mulheres reclamam. Então, eu preciso de busca, mas eles acham que ele precisa de buscar uma potência. E não é uma potência. É um sexo com qualidade, com carinho, com afeto, com chamego. Não precisa dar presente caro. Eu sempre falo para os meus pacientes, não precisa dar presente caro para sua esposa. Dá uma atenção maior. Pergunta se ela está legal, ouve ela, porque homem não gosta de ouvir mulher, né? Mas ela vem com DR todo dia, mas é porque você não dá atenção. Então dá atenção para ela, né? E isso também acaba afetando, né? Porque o desejo do homem é diferente de como a mulher deseja nessa construção, não é? O homem, ele é mais, como que eu posso dizer? Mais visual, né? Mais visual e mais, assim, a pegada mais louca, né? Eu vou citar um exemplo. Alguém já me relatou para mim que o sexo dele durava 10 minutos. Mas vocês vão entender lá, né? Que dura 10 minutos na batidinha.
E, na verdade, quando a esposa veio, não, dura 10 minutos, tudo. Eu falei, mas vem cá, uma mulher está lá trabalhando, fazendo a janta, que prazer que ela vai sentir? Nossa, esse homem chorou. Ele falou, mas eu achava que eu estava normal. Todas as minhas namoradas nunca me disseram nada, agora minha esposa, depois de tantos anos de casado, então acontece isso. É muito mecânico, é da Era do Fogo. Eu costumo dizer o seguinte, você assistiu a Era do Fogo? Não assisti. Eu assisti, porque eu precisei assistir aquela coisa. Os homens fazem sexo do mesmo jeito. Entendi, não tem uma preocupação com a parceira, seria isso? Eles acham que preocupação é só beijinho no pescoço, beijinho, é aquilo, sexo ali, a preliminar deles é bem rápida. Quer dizer, para fazer um sexo de 10 minutos, ele fez o quê? O que ele fez? Não fez nada. 10 minutos não é nada para uma mulher. Eu falo assim, a mulher precisa de 30 a 40 minutos para esquentar. Mas depende, tá? Tem mulheres que gostam de mais rápido. Me diz uma coisa, Irani, na sua experiência em consultório, nesses atendimentos, as pessoas elas buscam auxílio ou ainda existe uma resistência de discutir essa questão da saúde e da vida sexual com um profissional? Existe essa dificuldade de eles buscar ajuda, eles só vão buscar na última hora, tanto o homem como a mulher. E adianta ir na última hora? Às vezes eu dou um prazo longo para eles, quando eles se gostam mesmo, eu dou um prazo assim, vamos supor, olha, no máximo 3 meses, porque ninguém se faz isso, mas 3 meses não dá tempo de resolver. Só que aí ele já deu uma acalmada, ele já vai esperar, aí a gente já passa umas técnicas, eles já vão fazendo, né, vai fazendo um passeio, já tem uma comunicação melhor, e aí, geralmente assim, parece que para mim são mais ou menos 2 que se separaram até hoje, dos que eu atendi. Eu fico feliz assim quando eu vou lá no Instagram, né? Porque eu sigo eles, vai lá no Instagram, tá tudo feliz, estão viajando, estão casados, né? Você vê eles fazendo caminhada, tá com um filho. Para mim era o que eles gostariam. Não se separaram, porque muitos têm medo, porque perde a família, né? Sim. Por exemplo, eu tenho um paciente mesmo que ele perdeu a família por nada, né? Então, ele falou assim, é muito sofrimento pra gente. Né? Irani, pra gente fechar, queria que você deixasse aí dicas, né? Pra quem tá assistindo a gente, que porventura esteja passando por um desafio desse, né? Pra tentar organizar essa relação, pra tentar colocar os devidos pesos onde devem ser colocados. O que você recomenda pra quem tá assistindo a gente? Sempre buscar uma boa comunicação, para mim é o essencial, e falar do que você gosta, o parceiro, que as pessoas têm medo, elas cobram muito, mas não falam, olha, eu me sinto assim, eu me sinto bem quando você me trata assim, não precisa de dar presente caros, né? Tem pessoas que gostam de receber presente caro para sentir tesão, mas não precisa. Tomar banho junto, acabou-se antigamente, né? Eu lembro assim que eu via meus tios tomando banho junto, mas eu não sabia o motivo. Hoje você já sabe, né? Porque morava todo mundo junto, né? E aí eles iam pro banheiro. Então, né, via meu pai e minha mãe tomando banho junto. E hoje a gente orienta isso, que faça isso, né? Aí um dia um casal meu falou para mim, não, mas no apartamento da MRV não dá para tomar banho junto. Então, assim, estar mais presente, sair, se não tem dinheiro para gastar, para comprar uma coisa, vai, eu sempre falo assim, vai numa baguncinha, conversa, só de sair para você conversar, e sempre sozinho. Às vezes, tira um momento para estar com essa sua parceria. A gente está falando assim de um casal, só que a gente não referiu, pode ser casal hétero ou homossexual, tá? É a mesma coisa. Eu tenho os 2 tipos de casais e é o mesmo tipo de relacionamento, as mesmas dificuldades. É a comunicação. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. É um prazer estar com você sempre. Do quintal de Dona Domingas, no São Gonçalo Beira-Rio, em Cuiabá, para o mundo. Assim, o Flor Ribeirinha conquistou o coração de jurados em competições internacionais e vem mantendo viva a cultura do siriri aqui em Mato Grosso. Pensando em manter viva essa tradição, criou projetos que levam até crianças, jovens, adultos e idosos
a importância de perpetuar esse forte traço cultural da população cuiabana. E para conhecer mais do trabalho que vem sendo desempenhado, é que eu recebo hoje aqui no Papo com Ela o diretor artístico e coreógrafo do grupo Flor Ribeirinha, presidente do Instituto Nandaia, Avner Brandão. Avner, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente falasse mais de cultura mato-grossense, de cultura cuiabana aqui no Papo com Ela. Você que está envolvido no Siriri, é do Flor Ribeirinha, agora está também presidindo o Instituto Nandaia. Qual é o balanço que você faz quando a gente olha para a história do Siriri aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, né? A gente conseguiu superar a barreira, por exemplo, do preconceito que existia com as manifestações que eram oriundas da população ribeirinha? Como que você analisa esse fator? A gente já conseguiu subir esse degrau e deixar para trás essa história de preconceito? Olá, Michele. Primeiramente, agradecer pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui no Papo com Ela. E principalmente por falar um pouco, né, da nossa cultura, especificamente a nossa cultura popular. Esse processo ele é lento, né, de valorização, de pertencimento, referente às nossas práticas culturais cuiabanas e mato-grossenses. Como exemplo, o Siriri, que está presente, enraizado nas comunidades ribeirinhas, comunidades rurais. E se eu for pegar um pouquinho da minha história, né, a história da minha comunidade, ou da minha avó, Dona Domingas, né, que é uma mestra e hoje também considerada doutora honoris causa pela UFMT, é uma história linda, né, de superação e que hoje, de certa forma, se tem um reconhecimento, principalmente no que se diz respeito aos saberes da cultura popular. Por que eu falo tudo isso? Porque ao longo, né, de todo esse processo de entendimento sobre cultura, né, o conceito de cultura, nós que estamos enraizados ou presentes nessa cultura do povo, até então as nossas práticas elas não eram consideradas cultura, né? Sim, aquilo que estava desde o século XVII como padrão da sociedade. Então, exemplo, se a gente pega a Alemanha, França nesse período, era tudo que eles vivenciavam, né, na Europa que se tinha como cultura, né? A cultura da elite ou a cultura erudita. Então, aquilo que estava à margem, aquilo que estava até mesmo na periferia ou nas comunidades, nos lugares mais afastados, não se considerava, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu vivi isso na pele, eu vivi isso na minha prática, não dentro da minha comunidade, mas fora. Então, muitos dos meus amigos, muitos dos meus colegas também dançavam como eu, o Siriri. Também praticavam, né, tudo aquilo que nós vivenciávamos ali na comunidade, desde a cerâmica, a pesca, a festa de santo, né? Mas quando nós saíamos dali, íamos para a escola, né, seja num bairro vizinho ou um pouco mais afastado, nós sofríamos preconceito por falar que dançávamos Siriri, nós sofríamos preconceito por falar que nós éramos filhos de pescadores, de ceramistas, enfim, né? E até mesmo no surgimento do Flor Ribeirinha na década de 90, bem quando eu comecei a dançar um pouco depois, né, aos meus 10 anos de idade, nós fomos vaiados num contexto escolar, né? O Flor Ribeirinha estava se apresentando numa escola e tudo isso são marcas de preconceito, discriminação, e eu não entendi o porquê. Então, com o passar do tempo, fui entender que é um processo estrutural, que vem de uma referência do que é cultura, e vem resquícios disso até hoje, né? E o que muda tudo isso? Pela minha experiência, né, pela vivência que eu tenho com a minha avó, com o Flor Ribeirinha, com outros grupos, com a minha comunidade, o que muda? É nós que somos parte desse processo, sentirmos realmente parte disso e falar, essa é a nossa cultura. Precisa ser respeitada, precisa ser valorizada. Então, foi algo que parte de dentro para fora. Não no sentido de engolir o outro, né, um contexto cultural, mas sim de mostrar paixão, verdade e mostrar o valor daquilo, né, e fazer com que outras pessoas que nunca tiveram contato tivessem a oportunidade de vivenciar. Avner, a gente percebe que o Flor Ribeirinha ele se estruturou de tal maneira que ele saiu do Brasil, por exemplo, e venceu concursos internacionais
de danças folclóricas, né? Sendo o último deles, acho que na Coreia do Sul, é isso? O último deles na Coreia do Sul. E a gente percebe que desde o primeiro título no exterior, o Flor Ribeirinha passou a ser visto com outros olhos dentro do nosso estado, dentro da nossa capital, e me parece que esse reconhecimento do trabalho feito pelo grupo ficou mais fácil. Não sei se é essa a expressão, mas me parece que a chancela exterior fez com que a nossa população também chancelasse o trabalho que é feito pelo grupo. Como que você vê essa situação? Foi um divisor de águas, né? Então, como eu disse anteriormente, primeiro nós acreditamos em nós mesmos, né? E que a nossa cultura ela é rica, ela é linda, ela é forte e ela representa um povo. Então, a partir daí nós começamos a acreditar nos sonhos. E quais seriam esses sonhos? Levar essa cultura para além do nosso território, mostrar essa cultura para outros lugares, assim como a gente conhece daqui o Carnaval do Rio de Janeiro, assim como a gente conhece daqui o Boi-Bumbá de Parintins, o frevo no Nordeste, enfim. E por que não o siriri, por que não outras formas de expressões mato-grossenses também serem difundidas por outros lugares, né? Então, a partir disso, nós começamos a nos desafiar, né? No sentido de as pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades. Então nós vamos buscar essas oportunidades, seja conhecendo outros festivais, em processos de inscrições pela internet, seja buscando organizações internacionais no sentido de crivo avaliativo para entrar num processo seletivo e de repente ser selecionado para representar nosso país. E foi isso que nós fizemos, até surgir a primeira oportunidade, o primeiro convite lá em 2013, onde nós fizemos a nossa primeira inserção internacional, que foi na França, durante 25 dias, ralamos, só Deus sabe o que nós passamos, né, para que isso acontecesse, tanto aqui quanto lá, né, o antes, durante e o pós foi muito difícil, né, mas uma porta abriu outra, e assim foi acontecendo na vida do Flor Ribeirinha, até chegarmos em 2017, com a chancela de representar o Brasil numa competição grandiosa internacional que foi em Büyükçekmece, na Turquia. E, né, nós nos preparamos, né, ou seja, nós fizemos todo um processo de pesquisa com outras manifestações folclóricas brasileiras, fortalecemos a nossa aqui, que nós, de certa forma, temos total propriedade, né, nesse sentido da cultura popular local, mas aquelas que nós não tínhamos toda essa propriedade, essa vivência, nós buscamos pesquisadores, mestres, grupos, para fortalecer e mostrar a diversidade da cultura brasileira nesse processo competitivo. Ponto. Chegando aí, nós fomos para esse processo competitivo, mas não com aquela perspectiva de vitória. Até porque, assim, nós já sabíamos que íamos nos deparar com grupos profissionais estatais, ou seja, aqueles dançarinos, aqueles músicos são profissionais, ou seja, o Estado, o país, né, os contratam para determinado trabalho. Então, os ensaios que nós realizamos hoje, naturalmente, já é um processo de trabalho deles, né? Então, são 8 horas de ensaio, apresentações e tudo aquilo. Então, é diferente a estrutura, né? A balança é diferente, mas estamos ali. E fomos surpreendidos, né? O Flor Ribeirinha saiu campeão, né? Não que nós não acreditávamos no nosso trabalho, mas nesse sentido estrutural. Então, o Flor Ribeirinha surpreendeu pela diversidade, pela energia, pela garra, pela vibração da nossa cultura brasileira. Quando voltamos, realmente foi um marco, não só para o Flor Ribeirinha, mas a gente ficou assustado com toda a celebração do povo cuiabano e mato-grossense. As nossas redes sociais explodiram, né? E a gente não tinha essa dimensão, né? Que a gente demorou ainda uns 4 dias para voltar. E aqui foi uma loucura. Nós, nesse processo, assim, tinha briga até para sair na foto do contexto político da cidade. Era uma coisa assim que nós nunca vivemos. As redes sociais a gente via comentários assim: nossa, que orgulho de ser cuiabano, que orgulho de ser mato-grossense, né? Quando eu via isso, eu ficava refletindo a situação. Ao mesmo tempo que eu ficava feliz, eu ficava assim: poxa, mas onde estava essa alegria antes, né? Esse orgulho antes? Porque nós estávamos aqui há anos, o tempo todo, né? Então, por que não vir, né? Sabe? Então, mas eu
eu entendi, né, depois como que isso desperta, né, nas pessoas esse interesse, essa vontade. E com isso, agenda de apresentações, as escolas, todo mundo queria o Flor Ribeirinha naquele lugar, em determinados momentos, né? Para nós foi até difícil administrativamente lidar com isso, porque a gente queria atender todo mundo, mas ao mesmo tempo não dava, a gente não tinha essa musculatura, foi uma loucura. E no meio desse turbilhão, 2 meses depois, a gente ainda vivendo toda essa energia, a gente sofre um acidente gravíssimo, né? Indo para uma apresentação no interior do Mato Grosso. Aí foi um break que nós demos para refletir e nos reprogramar para todas essas ações. Mas assim, para nós foi um divisor de águas, foi um marco para a cultura de Mato Grosso e para todos os grupos que lidam com o contexto da cultura popular no estado. Winer, a gente deu um passo importante esse ano, que foi a criação do Instituto Nandaia, que tem essa perspectiva de olhar para o Siriri, né? Não só para o grupo Flor Ribeirinha, mas para todos os grupos que fazem esse fortalecimento da cultura, que preservam essa tradição do Siriri. Queria que você falasse um pouco para a gente de que forma que o Instituto Nandaia hoje atua e quais são as perspectivas, né, nessa linha de fortalecer cada vez mais o Siriri. Olha, o Instituto Nandaia, ele nasce, né, de uma situação assim, muito importante na vida dos grupos de Siriri, né? Antes de tudo isso, eu fui conselheiro municipal de cultura, eleito pela cultura popular no município, e só aí você já percebe a força do nosso segmento, né? Eu fui conselheiro com o maior número de votos, e a quantidade de votos que eu tive como conselheiro da cultura popular, somando todos os outros segmentos, não dava os votos da cultura popular. Ou seja, o tamanho, né? Dessa representatividade. Do segmento, seja os grupos de Siriri, seja o carnaval, seja os artesãos, né? Então, assim, você percebe, né, que minimamente organizado, né, a gente consegue realmente fortalecer todo esse trabalho. E aí, com isso, vem os editais, vem as leis de incentivo, né? E a cultura popular, ela sempre teve dificuldade com as informações, de chegar a essas informações e também de lidar com essas informações para poder acessar recurso, por exemplo. Recurso público, seja por editais e tudo mais. Então, enquanto conselheiro, assim, para além de analisar projetos, que às vezes as pessoas acham, eu sou conselheiro de cultura, antigamente eu só vou analisar projetos aqui, não. Então eu enxergava que o papel do conselheiro ele era muito mais, né? Era levar essas informações, pegar realmente na mão, né, do produtor cultural, do agente cultural, ensinar para que ele pudesse, é um direito dele. E assim eu tentei fazer com aquilo que eu podia, com as condições que eu tinha. Ou seja, quando foram abertos os editais da Lei Aldir Blanc, os editais do Estado, né, fiz parcerias com vários produtores, seja na comunidade São Gonçalo, seja com os grupos de Siriri, com Cururu, enfim, para que nós pudéssemos ter o mínimo de informação e chegar a essas fontes de recursos ou formas de fortalecer o nosso trabalho. Por que eu estou falando tudo isso antes de responder a sua pergunta? Né? Porque o Nandaia surgiu dessas dificuldades. Foi nesse olhar que eu vi o trabalho que essas pessoas realizam em seus territórios, nos seus quintais, e por vezes elas estão perdidas com as informações e com a própria força que o segmento tem. Ou seja, nós do Siriri participamos por inúmeros anos do festival. Eu vou falar pelo Flor Ribeirinha, que é o grupo ao qual eu pertenço, o qual eu nasci. Flor Ribeirinha é um dos grupos fundadores do festival. Nós somos agora para mais uma edição de tantos anos aí, né? Estamos presentes. Minha avó é uma mestre fundadora do festival. Só que nenhuma dessas edições, né, anteriores, nós sentimos esse protagonismo, né? Nós estávamos ali, apresentávamos, acabou o festival, acabou o grupo. O Flor Ribeirinha, ele teve um avanço maior, ele teve uma força maior que os demais grupos por uma atitude própria. Qual foi? Uma reflexão. Nós não podemos depender somente do festival. Porque antes a gente ficava naquela expectativa assim, todo ano vamos lançar um espetáculo aonde? No festival. E aí veio aquela situação, porque a gente via as dificuldades acontecendo. E se não tiver festival?
onde nós vamos nos apresentar, onde vamos mostrar um novo trabalho, o que vai ser de nós. Quando nós fizemos essa reflexão e começamos a criar as oportunidades, outras situações, outros lugares, outros eventos, as coisas começaram a mudar. O festival não deixou de ser importante, mas ele foi mais uma ferramenta. Exemplo, então um espetáculo que nós criamos, que chamava Eis Aqui Sempre em Flor, Mato Grosso, que é um trecho do hino a Mato Grosso, nós lançamos através de um convite que nós tivemos por uma apresentação no palco giratório, até então que era um projeto muito bonito do Sesc, a nível Brasil. Nós recebemos o convite para apresentar no Jardim, nós falamos, vai ser aqui que a gente vai lançar o nosso espetáculo. Foi uma situação diferente, né? Então, essas formas de pensar. E aí teve grupos que aconteceu o quê? Ficaram totalmente dependentes. O que aconteceu com eles? Acabaram. Porque o festival teve um hiato aí, né, na realização do festival. Sim, então, mas assim, a gente tinha que utilizar o festival como mais uma forma, não a única forma, a vitrine, né? E aí, por questões políticas, por questões de gestão, né, do próprio processo, aconteceu tudo isso. E aí toda essa reflexão partiu da gente em qual sentido? Nós precisamos ser os produtores desse processo. Nós precisamos gerir não só o festival, mas pensar ações que fortaleçam o nosso trabalho. Porque todos nós aqui desenvolvemos ações com as crianças, com jovens, com adultos, com idosos, com o grupo dentro de um processo artístico, né? A cultura como uma ferramenta de transformação social. Então a gente precisa dialogar entre nós e saber para onde queremos ir, né? Então é nesse sentido que a Nandaia ela está dando voos a esses sonhos que nós estamos pensando para o Siriri, é lógico, dialogando também com outras manifestações da cultura popular. A gente vê esse fortalecimento do Siriri, a Aveneri e o Grupo Flor Ribeirinha é uma manifestação disso, essa organização agora do Grupo Nandaia também, mas existe uma preocupação com o cururu, né? Porque a gente vê que os cururueiros estão envelhecendo, não sei se existem atitudes como existem nos quintais de passar essa cultura, essa tradição da dança do Siriri no cururu, não sei se isso existe. Tem uma preocupação do Instituto também de olhar para o cururu, que acaba caminhando junto com o Siriri nesse processo? Sim, existe muito, Michele. Assim, primeiro nós estamos entendendo as especificidades do cururu, né? É claro que o Instituto Nandaia é uma organização formada somente pelos grupos de Siriri, mas hoje, inclusive a partir do festival que foi executado no final do ano passado, nós nos aproximamos muito da Associação Tradição Cuiabana do Cochipó, né, que é o grupo de cururu aqui de Cuiabá, né, que é o seu Fernando, ele é o presidente. O cururu, o que a visão do Avner, tá? O que pode ser considerado um erro, talvez, tempos atrás, né? As pessoas, até então, a própria população achava que o cururu e Siriri era uma manifestação única, né? E hoje, acho que a maioria das pessoas já sabem que são distintas. Por que achavam que eram únicas? Porque se você ia numa festa de santo, você encontrava o cururu e o Siriri, né, em momentos diferentes, cururu no momento religioso, Siriri no momento profundo, mas estava tudo ali junto, misturado. Então as pessoas achavam que era a mesma coisa. E quando a gente pensa o cururu e o Siriri hoje, também mantém essa distinção estética do espetáculo, né? Mesmo que na tradição elas caminham juntas em alguns aspectos. Então, quando surge o Festival de Siriri lá em 2001, o cururu foi colocado da mesma forma que o Siriri. E se você estudar um pouquinho mais sobre o Siriri e o cururu e enxergar o contexto estético, eles são diferentes, né? Você tem aqui só no cururu as participações dos homens, no contexto da tradição, evoluções coreográficas mais simples e que não há tanta abertura para outros movimentos, até pela forma que os curureiros enxergam aquilo. E já o Siriri, por ser um contexto mais festivo, com a presença da mulher, com a presença das crianças, com a musicalidade um pouco mais, que eu posso dizer assim, com outros instrumentos, como o mocho, né? Você amplia as possibilidades. Tem uma flexibilidade maior. Então, você não pode colocar o cururu da mesma forma que coloca o Siriri e vice-versa, né? Então, lá atrás foi colocado muito isso. E aí,
para o processo de repasse de saberes, eu vejo que são duas situações que precisam ser pensadas. Primeiro, os cururueiros, falando de uma forma geral, não são todos, né? Eu acredito que eles precisam abrir o coração para que esse repasse de saberes aconteça, não somente no contexto familiar, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi vários relatos, às vezes de jovens, ou até de cururueiros hoje, falarem, meu pai não me ensinava, mas eu aprendia porque eu estava ali olhando. Então não existia aquela abertura para o ensinar de alguns, né? Esse então, saber é meu e fica comigo. Então né? é como se você fosse meu pai, você está tocando, você está ali na roda, e eu, por gostar muito, eu estou ali, mas não há uma intencionalidade no repasse desse saber. Então eu vejo que tem cururueiros que se tornaram dessa forma, desse olhar, né? Dessa questão autodidata mesmo. Existem jovens hoje que praticam cururu, né? E que ou tiveram o ensinamento de alguém da família ou são autodidatas nesse sentido, mas eu acredito que precisa existir um contexto de formação, né? Nem que seja uma academia do cururu, por exemplo, né? Onde você pode trazer os mestres, pode trazer pessoas formadas na área da música, que têm esse entendimento também desse saber popular, entrelaça esses saberes e promove essa formação. Então, acho que a própria universidade pode ser um meio para isso, o próprio poder público, né, na esfera da educação, seja municipal ou estadual, pode se abrir para isso, porque se eu falar que só o quintal do cururu ou os quintais do siriri vai acolher isso num processo de formação, pode acontecer, mas ainda é algo muito pequeno para que isso seja difundido ainda mais, né? E as pessoas entenderem também que o cururu pode ser inovado sem perder a sua essência, assim como o siriri. Exemplo, a visão do Avner, como diretor artístico, né? O Avner está falando besteira, mas é a minha percepção, assim como o siriri. O siriri conta uma história. E por que não eu posso criar um espetáculo que vai contar a história através do siriri? Exemplo, Flor Ribeirinha, agora em abril, lança seu novo espetáculo, Bença Vó, né? O que nós estamos contando com as canções, com as coreografias? Essa bênção, né, no contexto de que o Flor Ribeirinha vem de uma base histórica matriarcal. A primeira bênção do contexto do Flor Ribeirinha foi da avó da minha avó. Sua bisa, no caso? Sua trisavó. Tataravó. Isso. Que era, a gente chama de votola, né, uma indígena bororo, que já tinha o ofício, né, da benzeção, das ervas, da cerâmica, de toda essa influência cultural indígena que nós temos nesse território de São Gonçalo, que foi passando, né, até chegar na minha avó, e minha avó herdou tudo isso. E hoje, se você chega no nosso quintal, todos que estão ali, bença vó, bença vó. Então, assim, biologicamente sou eu e mais 3, mas a gente divide vovó com todos que chegam ali, de crianças a idosas, pessoas mais velhas que estão a benção dela. Mas assim, a gente está falando dessa benção não só no sentido religioso, mas desse respeito, dessa continuidade, dessa questão da mulher como essa figura que é minha avó, por exemplo, né? E o que foi a avó dela, o que foi a mãe dela, até chegar à nossa geração atual. E por que o cururu, no contexto das toadas, não podem também contar uma história? Podem instigar a criatividade nas crianças, nos jovens, em composições de toada, em conhecer os instrumentos, em praticar aquilo. Então, eu acho que nós precisamos ser estratégicos, porque a dificuldade ela existe. Mas se a gente pautar só na dificuldade e cruzar os braços, nada vai acontecer. Então, o trabalho do Flor Ribeirinha, a gente sempre vai enxergar um processo que tem dificuldade. Mas se a gente não ser estratégico para como resolver esse problema, como, né, resolver isso para que o nosso sonho aconteça, não vai ser dinheiro que vai fazer a gente realizar um bom trabalho. Então, foi essa provocação, por exemplo, que foi feita pelo Nandaia, né, e que todos ali, no contexto de avaliação, vê o festival como algo bacana, o último que aconteceu, e o cururu precisa pensar, abrir essa mente para acolher. Nossa cultura, ela não é singular, ela é plural. Então, seja o siriri ou o cururu, precisa acolher para que a gente possa realmente se fortalecer.
Wagner, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas eu quero te agradecer pelas informações, pelos esclarecimentos e desejar ainda mais sucesso, seja para o Flor Ribeirinha, seja para o Instituto Nandaia, para que a nossa tradição, a nossa cultura seja cada vez mais fortalecida pelo movimento. Michele, muito obrigado. Que papo gostoso, realmente passou rápido. Espero estar aqui outras vezes também, trazendo novidades, né, do nosso segmento, da nossa cultura. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e que tenha muito sucesso diante do seu programa. Um jeito diferente de vender brigadeiros. Vestido de mecânico, João oferece os doces pelas ruas de Cuiabá e surpreende os consumidores com a abordagem que adota. Ao abrir a caixa de ferramentas, uma variedade de sabores. A criatividade é a marca registrada nesse negócio. Conheçam o João Pedro, um jovem empreendedor que está conquistando o paladar e melhorando o humor dos cuiabanos. Tudo isso pela maneira criativa e estratégica que ele criou para entregar seus brigadeiros aos clientes. A ideia surgiu lá em São Paulo. Tem um cara que eu conheço, que é um maravilhoso, que é o Caio. Na época quando eu estava trabalhando no Comper e eu me vi desempregado, porque eu tinha saído do Comper, eu tive a primeira experiência com venda. Que foi o quê? Quando eu comecei a vender água. Eu criei uma abordagem para vender água na rua, né? Só que eu não me dava muito bem com venda. Teve uma vez que eu cheguei, eu lembro disso até hoje, que foi a primeira experiência ruim que eu tive com venda. Eu cheguei numa mulher, eu fazia o quê? Eu vestia um terno, todo terno, bonitão, social. E a ideia era que eu vinha fechar negócio com a saúde da pessoa, vendendo água. E eu cheguei numa moça, né? Para vender água com ela. Aí eu falei, moça, vem fechar negócio com você. Ela assustou, ela puxou a bolsa assim. Aí eu também assustei. Aí eu falei assim, não, calma, eu vendo água. Aquela foi minha primeira experiência ruim com venda. Depois daquilo eu fiquei uma semana em casa, praticamente, só estudando sobre venda. Aí veio a ideia do Caio, né? O Caio, ele tinha criado essa ideia lá em São Paulo faz um bom tempo, isso faz 4 anos. E eu decidi aplicar, só que mudar um pouco, deixar de um jeito mais cuiabano, Chapecruz. João chega vestindo uma indumentária de um mecânico habilidoso e com sua maleta de ferramentas na mão, ele promete fazer um conserto, melhorar o dia de qualquer pessoa através dos seus docinhos. Eu não esperava ter tanta repercussão, o pessoal foi gostando, gente postando vídeo, aí os vídeos viralizaram. Aí eu chegava nos lugares e o pessoal falava, eu já te conheço do TikTok, não vou cair na sua não. E foi maravilhoso. Eu sempre fui apaixonado por venda, mas uma coisa que eu falo, eu sou apaixonado mais por conexão. É uma coisa que eu faço muito, que eu falo que eu não vendo brigadeiro. Eu vendo 20 gramas de felicidade e anti-estresse. Porque o que é a venda ser uma conexão com o cliente? Eu gosto muito de me conectar com o meu cliente. Por isso que sempre quando eu volto, não é só um cliente, é quase um amigo praticamente. Então a venda sai melhor para mim, querendo ou não. O sucesso foi tanto que ele agora está criando a sua rede de vendas e treinando novos vendedores. Aliás, novos mecânicos para conseguir atender toda a demanda da cidade de Cuiabá. O brigadeiro, eu esperava que era para ser uma terceira fonte de renda para mim e acabou entrando para a primeira. Porque, tipo assim, foi uma renda que entrou muito boa. Hoje em dia eu tô crescendo, buscando mais, trazendo mais pessoas. A minha meta para esse ano é ter 5 mecânicos. Mecânicos, modo de dizer, né? Mecânico do brownie, mecânico do sanduíche neutral, mecânico da salada de fruta. Mas para isso eu quero treinar pessoas para trabalhar junto comigo. Porque não adianta nada a pessoa só vender. Eu quero que a pessoa crie uma conexão também com o meu cliente. Porque querendo ou não que seja marca, né? Do Docinhos Oficina. Se você tiver a sorte de encontrar o João pelas ruas, não perca a oportunidade de ter essa experiência memorável. Para quem quer venda, saber sobre venda, tem o meu Instagram, que é o Docinhos Oficina, que o nome já é meio mentiroso, né? Docinhos, não tem nada de doce. Lá eu ensino muito sobre venda. Falo sobre a ideia de cativação, abordagem de cliente, como se cativar o seu cliente. E tem os doces, que é mais para quem quer encomendar, que é da Camila, que é minha confeiteira, minha principal confeiteira. Aí eu sempre falo, porque ela já deixa carimbado o Instagram, o número dela direto no doce. Quando a pessoa compra, já puxa, já tem o doce. Igual da última vez quando você comprou, tinha o carimbo lá dela. Então é tipo uma sociedade. Ela faz o doce e eu vendo. E eu admito que eu sou melhor que a venda. Com doce eu não sei fazer não. Em Chapada dos Guimarães, o grupo Neon Bordadeiras preserva a história da cidade, assim como sua fauna e flora, através do bordado.
Os pontos feitos por mulheres que residem em Chapada já ganharam o mundo. São fonte de renda extra, mas também uma forma de educar e conscientizar sobre questões de cunho social, como saúde, cultura e meio ambiente. Fomos até Chapada dos Guimarães para conhecer as Bordadeiras da Chapada, o grupo que começou há 13 anos através de um projeto de incentivo para mulheres em situação de vulnerabilidade social, promovido pelo Banco do Brasil. Hoje está virando um coletivo de mulheres empreendedoras. No começo a gente fez um curso, né, de bordado com as matrizes do Mon. Elas tinham um projeto, um convênio com o Banco do Brasil que chamava Bordando Brasil. Só que o público-alvo desse projeto era só mulheres vulneráveis e carentes. E não apareceu nenhuma, elas foram dar lá na Secretaria de Turismo. Aí a gente foi lá pedir para fazer, mas vocês não fazem parte do público, né? E convênio é fechado, né? Aí assim a gente brincou, mas nós somos carentes de conhecimento, né? Aí a Sávia, que era a coordenadora do projeto, fez uma proposta. Olha, eu dou o curso para vocês e vocês vão preencher essas vagas do carente e do vulnerável. Aí a gente fez isso, aí começou o projeto. Nós somos um grupo que, apesar de não ter, assim, não vou dizer apoio, mas recursos fora, a gente está com as nossas vendas, né? A gente quer ajuda, faz 13 anos que a gente ajuda a população. Não só a população, como nós mesmos. Por exemplo, eu ainda me sentia muito nova, apesar de hoje ser uma idosa de 61 anos. Adoro dizer isso. Me sentia ainda muito ativa para fazer alguma coisa. Então, quando eu vim para Chapada, que Chapada tem muito aposentado, muito. E eu vim para casa da minha mãe, que é idosa, e meu irmão, que tem problema mental. Então, eu me sentia ainda muito jovem. Então, quando apareceu esse curso do bordado, eu abracei e estou até hoje. Eu fico até emocionada em falar, o que me ajuda muito. Os bordados feitos por essas mulheres carregam muito significado. Através da linha e agulha, elas contam histórias, falam sobre questões ambientais, representam a fauna e flora mato-grossense, ilustram contos e muito mais. Tudo vira arte nas mãos das bordadeiras. E sempre assim, com muito amor e poesia. Aqui na bordadeira, a poesia rola aqui, sabe? Às vezes escreve, às vezes pega de um lugar. Também nós trabalhamos com linguajar cuiabano, né? Que é uma língua que quase está se perdendo, né? Então a gente faz os panos, os guardanapos, nós não chamamos de guardanapo, a gente chama de pano de assunto, porque ele já puxa uma conversa, né? E aí a gente coloca o linguajar cuiabano nesses panos. Além do bordado, o coletivo oferece outras oficinas para ajudar mulheres da comunidade a empreender. O grupo também é um ponto de apoio social, utilizando da arte como ferramenta para ajudar mulheres em depressão. Aí vem, conversa, escuta uma musiquinha, sabe? Fica ouvindo, briga, né, Emília? E passa remédio, e assim, tem muitas pessoas que estavam com depressão, aí vem para cá, aborda, elas até têm depoimento lindo, sabe, que curaram a depressão, ou aliviaram mais, né? Então, na realidade, eu acho que elas veem mais o projeto como uma forma terapêutica, que o bordado não deixa de ser isso, né? Quando você borda, você medita, né? Você coloca seu foco só naquilo e cura. Além do bordado, a gente também tem outras oficinas. Macramê, pintura, lá no fundo tem pintura em tecido, pintura em tela. Aí às vezes a gente também tem algumas oficinas de gastronomia. Nessas oficinas a gente sempre trabalha com jovem para ensinar como que ganha um dinheiro para se sustentar fazendo faculdade, né? Aí dá receita do Francisquito, ensina como que deixa no saquinho mais bonitinho, né? O encontro das bordadeiras acontece 2 vezes na semana, com uma média de 25 mulheres, mas são em torno de 40 associadas. Os trabalhos ficam disponíveis para venda no espaço comunitário das Bordadeiras de Chapada. Você também pode fazer a sua encomenda pelas redes sociais. É só procurar por Bordadeiras da Chapada.
quando a gente faz o bordado, a nossa intenção é botar a energia maior, positiva, o abraçar, tirar esse ódio que o Brasil está passando, sabe? A gente sempre quer paz, sabe? O papo com ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Posso fazer um pedido? Então bora lá. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode sempre nos ajudar a fazer o programa dizendo o que você gostaria de assistir aqui, seja entrevista ou reportagem. Mande a sua contribuição ou pelas nossas redes sociais ou pelo nosso e-mail que está aparecendo agora aí na sua tela. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem trazendo muito mais informação para você a partir das 9 da noite aqui na TV Cidade Verde e eu te espero. Um beijo e até lá!